Olá, olá meus cambas e minhas cambas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Que Mundo Que Samba. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um novo tema, podemos assim dizer um tema-chave na compreensão dos aspectos gramaticais da língua Kimbundu, e esse tema vai se tratar sobre os substantivos. Bem, vamos aqui falar dos substantivos na língua Kimbundu, mas antes de tudo gostaria de dar uma definição de substantivos. Substantivos são palavras que vão designar seres, objetos, lugares, ideias, sentimentos, ações ou até mesmo qualidades. Dizer que o substantivo na língua Kimbundu geralmente é constituída por um prefixo de classe e mais um radical. De acordo com o que foi estabelecido pelo Instituto de Línguas Bantus, o Kimbundu, ou seja, no Kimbundu existem 10 prefixos, e esses 10 prefixos vão variar do singular para o plural, e graças a esses prefixos vão dar origem a 10 classes diferentes das palavras. Estes prefixos também elas vão determinar, ou seja, vão ditar a concordância na língua Kimbundu entre as diferentes palavras uma das outras. Vamos então aqui ver os 10 prefixos da língua Kimbundu, nesse caso tanto para o singular quanto para o plural, e as 10, ou seja, que constituem as 10 classes da língua, de palavras da língua Kimbundu. Temos aqui a primeira classe. A primeira classe temos como prefixo no singular mu e o plural a. Ou seja, todas as palavras que vão pertencer à primeira classe, elas vão formar o singular com o prefixo mu e o plural vai ser feito com o prefixo a. Primeiro exemplo que temos aqui é a palavra mutu. Mutu, ela começa com o prefixo mu e o radical tu. Então, ao fazermos a sua passagem para o plural, ela fica atu. E temos aqui o prefixo a do plural e tu, o radical. E como tradução temos aqui pessoa, em português, é claro, pessoas no plural. Temos aqui a segunda classe. A segunda classe é caracterizada pelo prefixo mu no singular e o prefixo mi no plural. Exemplo, mutue, singular, mitue, plural. E aqui temos mais uma vez a tradução em português e em inglês. A terceira classe, olha, aqui, ou seja, mais para frente, vamos dar a diferença entre essas duas, entre esses dois prefixos, porque pode fazer, ou seja, trazer uma confusão na compreensão dos dois. Na terceira classe vamos encontrar todas as palavras que começam em ki no singular, ela forma o plural em i. Exemplo, kinama, singular, inama, plural. Na quarta classe temos as palavras que começam em di no singular e fazem o plural em ma. Exemplo, ditadi, singular, matadi, plural. Na quinta classe temos as palavras que começam em u no singular e o prefixo do plural é mau. Exemplo, wanda, singular, mawanda, plural. Aqui
Aqui utilizamos o W porque aplicamos as regras de semivogal que eu já pude, ou seja, tive a ocasião de explicar no primeiro vídeo. Para isso, eu vos recomendo o primeiro vídeo se querem entender sobre a mudança, ou seja, em vez da utilização da letra U, porque que utilizamos o W nesses casos. E aqui o prefixo seria, nesse caso, mal, em vez de colocarmos simplesmente mal. Na sexta classe temos as palavras que têm o prefixo lu, no singular, passam para o plural com o prefixo malu. Exemplo, lumbo, no singular, malumbo, no plural. E a sétima classe, todas as palavras que começam em tu formam o plural em mato. Exemplo, túbia, túbia, plural passa para matúbia. E temos a oitava classe, né? A oitava classe, todas as palavras que começam com o prefixo cu e o plural forma-se com o prefixo macu. Exemplo, cúdia, singular, macúdia, plural. E temos a nona classe, né, que é uma das classes mais estranhas porque não tem um prefixo único para a formação do singular. Então, por isso é que algumas vezes essa classe é caracterizada por ausência de um prefixo único, mas o plural é formado pelo prefixo G. Temos a palavra mbodi no singular, jimbodi no plural. Mais para frente vamos explicar, ou seja, vamos apresentar os diferentes prefixos, né, do singular dessa nona classe para podermos entender antes da formação do plural. E temos a décima classe, que é a última classe, que é formada pelos prefixos, pelo prefixo K no singular e o prefixo tu no plural. Exemplo, cafunga, pastor, tufunga, pastores. E aqui então temos a tradução. Então esse quadro mostra o resumo de todos os prefixos das palavras existentes na língua quimbundo, assim como a sua formação no singular quanto ao plural. Agora vamos, como dissemos, já dissemos que os prefixos elas vão essencialmente ditar o número e a classe a que pertencem as diferentes palavras na língua quimbundo. É importante dizer que os prefixos não são artigos e o único artigo existente na língua quimbundo é o artigo definido O. Nesse caso, para ambos os números, tanto para o singular quanto o plural. E este artigo nunca, ou seja, nunca aparece diante da conjunção ni, ou seja, a conjunção ni, que quer dizer em português com. Exemplo, odiala, que quer dizer o homem, o rato, a mulher. Podemos dizer também o mulambi, ou seja, o cozinheiro. Agora vamos aqui falar dos gêneros na língua quimbundo. Quando falamos de gêneros, por exemplo, nas outras línguas, vamos encontrar o gênero masculino e o gênero feminino. Mas na língua quimbundo, né, essa problemática do gênero, ela vai encontrar algumas essa problemática do gênero na língua quimbundo vai encontrar certas restrições, mas existem soluções para a diferenciação do gênero masculino e do feminino. Mas temos algumas palavras que têm, ou seja, diferentes gêneros, mas essas palavras são
ou seja, encontramos um certo número de palavras reduzidas na língua quimbundo. Vamos então ver aqui algumas palavras em que o gênero é comum dos dois. Temos como exemplo a palavra diala. Diala, que quer dizer homem. Mulato, que quer dizer mulher. Nesse caso, homem, que vai corresponder ao feminino, e mulato diala, que vai corresponder ao masculino, e mulato, mulher, que vai corresponder ao feminino. Temos como outro exemplo mulume para o masculino, mucaj para o feminino. Nesse caso, mulume quer dizer marido, mucaj, esposa. Tata, tata, que quer dizer pai, mama, que quer dizer mãe. De colomolo, galo. Sanji, galinha. Kisuto, bode. Rombo, cabra. Agora, vamos aqui ver a formação dos gêneros. Como sabemos, existem dois gêneros, o masculino e o feminino. Mas no quimbundo, algumas palavras elas não têm um gênero específico, porque é uma palavra que pode se usar tanto para o masculino quanto para o feminino. Mas como é que podemos fazer para diferenciar essas palavras? Para isso, temos um primeiro caso, quando se trata de pessoas, para diferenciarmos o masculino do feminino, vamos utilizar a palavra diala para o masculino e mulato para o feminino. E as palavras diala e mulato devem concordar com substantivos por meio do prefixo concordante. Vamos aqui dar um exemplo para clarificarmos essa frase, ou seja, essa frase que as palavras diala e mulato devem concordar com o prefixo, ou seja, com o substantivo por meio do prefixo concordante. Temos aqui como exemplo mulambi, mulambi wa diala, que quer dizer o cozinheiro. Mulambi é uma palavra para dizer o cozinheiro tanto para o masculino quanto para o feminino. Mas para diferenciarmos do masculino com o feminino, vamos utilizar a palavra diala para dizer que é masculino. Literalmente poderíamos traduzir mulami wa diala, cozinheiro de homem ou cozinheiro masculino. Mas para evitarmos essa redundância, vamos simplesmente traduzir como o cozinheiro. Mulambi wa diala. A palavra mulambi começa com o prefixo mu, e como começa com o prefixo mu, então o prefixo concordante, nesse caso, vai ser a palavra, ou seja, a partícula wa, para concordar com, nesse caso, ou seja, o diala vai concordar com o substantivo por meio do prefixo concordante, nesse caso que é a partícula wa. Depois temos a partícula, ou seja, temos o exemplo mulambi wa muhato. Mulambi wa muhato, que quer dizer a cozinheira. Muhato começa, ou seja, muhato aqui é para dizer que é feminino. Então, o mulame começa com mu mais uma vez e o prefixo concordante vai ser wa. Temos um segundo caso que vai se tratar, nesse caso, dos animais. Quando se tratar dos animais, vamos utilizar a palavra ndumbi para dizer que é macho e mucaj para dizer que é fêmea. E mais uma vez, as palavras ndumbi e mucaj devem concordar com o substantivo por meio de prefixos concordantes. Temos aqui exemplo imbwa. Imbwa, que quer dizer cão. Então, a palavra cão começa com a letra I. Nesse caso, o prefixo concordante vai ser a partícula ya. Então, vamos dizer aqui imbwa ya ndumbi. Imbwa ya ndumbi, que quer dizer o cão. Imbwa ya mucaj, que quer dizer a cadela. Imbwa ya mucaj, que quer dizer a cadela. Então, pessoal, é isto que temos para dizer sobre a formação dos gêneros.
Eu espero que ou seja, essa parte esteja clarificada. Espero que essa aula tenha sido compreensiva. Uh, então, na próxima aula, vamos continuar a falar dos substantivos, mas vamos falar precisamente das diferentes classes que nós vimos no quadro que eu vos mostrei nessa aula, e vamos tentar descrever quando é que para que, ou seja, para que se aplica a primeira classe, ou seja, a primeira classe certamente, se aplica para animais, plantas ou para pessoas, e é mais ou menos isso que temos para vos transmitir na aula de hoje. Uh, Se inscrevam no canal, deixem um like e também, se tiverem questões, deixem nos comentários e farei possível de responder às vossas questões. Estamos juntos, nos vemos na próxima aula. Shalom Kiamote, Eto Mudieto, Eto Kumoshi,